calminhas hoje são bem elétricas que ninguém controla. Parece. Porque elas intuem, elas sentem intuitivamente que elas terão menos tempo para brincar que os avós delas. Menos tempo, então a ansiedade nasce naturalmente, menos tempo para brincar que os avós delas, menos tempo para adolescer que os avós, menos tempo para viver a puberdade, a idade adulta. Então, a ansiedade se aposta delas. Imagina, porque existe o fator intuitivo, que poucos conhecem, mas existe. Eu sei, de fonte segura, de pessoa que sabia que ia morrer e morreu, não por doença. Hein? Eu conheci um homem que vivia sempre achando que ia morrer de acidente, e morreu de acidente. Então, quer dizer, existe o fator intuitivo. Então, as crianças de hoje, elas já nascem num ambiente conturbado, já crescem vendo na televisão coisas que os nossos avós não viram, nem televisão não tinham. Então, quer dizer, né? Em verdade, eu vos digo, e invoco até o testemunho da Beberê, que está aí com 77 anos, era ou não era melhor 20, 30 anos atrás? E quanto mais para trás não era melhor? Eu ainda tenho saudade do tempo que eu tinha que andar de carroça. Eu ainda tenho saudade do tempo que o táxi era um carro de mola, uma carroça com 2 cavalos. Preferia sentir o cheiro do excremento do cavalo nas ruas de Blumenau, que eu passava de bicicleta entregando verdura e sentia o cheiro, do que agora a poluição. E se dependesse de mim, nós voltaríamos. Eu agradeço, dispenso a informática, agradeço os favores que ela pode me fazer, até na comunicação. Eu agradeço o veículo que eu ando aí, a rapidez com que ele pode me levar de uma cidade a outra. Mas se eu pudesse, se depender de mim, eu preferia voltar a andar a cavalo, carroça, mas contando que eu tivesse o benefício de não ter toda essa poluição asquerosa que está tomando conta da boca. Então, é um conjunto de coisas que tudo tem a ver lá no princípio com o pecado, a apropriação desordenada que gerou este caos que está aí. Sobre esse efeito Schumann, tem uma coisa que eu não entendi, como é que funcionaria no caso os relógios, que são uma coisa mecânica, né, os relógios antigos, no caso. Tá. Como é que eu vou explicar? De veras, o relógio lá são 6:30 agora, daqui meia hora são 7, e assim por diante. O caso é que para nós, vocês todos sabem, olha, nós estamos em que mês hoje? Maio. Não foi ontem mesmo o Réveillon, o Carnaval? Então o efeito é no nosso cérebro. É no nosso cérebro que o tempo passa mais rápido. Deu para entender? O efeito Schumann, ele está atingindo o nosso cérebro. Ele falou bem, ele falou o efeito mecânico. O nosso não é mecânico. Nosso cérebro funciona do ponto de vista psíquico. Isso. Nosso cérebro é um órgão que atua numa manifestação psíquica. Ele emite energias, nosso cérebro, ele calcula, ele escuta, ele sente odor, enfim. Então o nosso cérebro é que é o culpado, ou seja, a vítima, ou o beneficiário desse sistema. E eu mesmo disse ao Senhor, há 2000 anos, eu disse que se não fosse do Senhor, que se não abreviasse esses dias, seria terrível. Então o relógio continua marcando o tempo como é. Isso é muito. A tua pergunta só vai ter resposta para quem tiver sensibilidade para entender o que eu estou falando, porque é uma coisa que não dá para explicar maquinalmente, mecanicamente. Só que eu pergunto se tem alguém de vocês que acha que faz tempo que era o Carnaval e o começo do ano. Foi ontem. Entenderam? Mas ele antes era diferente. Eu me lembro muito bem que há uns 30 anos atrás, poxa, um ano durava. Quer dizer, vocês se lembram também disso? Vocês sabem. Agora, então, quer dizer que, agora, como é, aliás, nem me pergunto como é que é. Eu expliquei o que eu podia explicar. Mas isso é uma realidade incontestável que eu estou falando. Daqui a pouquinho, o inverno já foi embora, que nem chegou ainda, já foi embora.
já é a primavera que já foi embora também, e já é o verão que já foi embora e já é Réveillon. Se não sei, agora não me pergunto como é que funciona isso, tá? Só sei dizer que mudou radicalmente. Eu sei algumas vezes que Deus me mostrou, né, por alguma razão especial que Ele me mostrou, que eu estava lá, que eu fiz isso, que eu fui aquilo, até para compreender como é que foi, como é que eu, no que me baseei para estabelecer as leis de Deus. Então me deu a compreender como é que eram minhas vidas passadas, até para eu entender, distinguir o que veio de mim e o que veio dos homens, e até para eu entender na tradução das coisas que Ele mandou eu ministrar e que está escrito nas Escrituras, ver o que veio de mim e o que não veio. Mas eu não sei quantas vezes eu encarnei ou reencarnei, e não posso te dizer se já reencarnei alguma vez até num outro continente, não sei. Eu só sei aquilo que Deus me revelou e aquelas reencarnações que eu cito de vez em quando, e depois o restante é um mistério que pertence ao meu Pai. Não é dogma, é um mistério de Deus. E os mistérios de Deus são insondáveis, só se Ele considera relevante revelar, Ele revela. Às vezes para uma pessoa aqui, outra ali, ou às vezes estou falando em público, Ele revela mais um mistério, mas não depende, não está sob minha potência, não tenho eu potência para revelar todos os mistérios de Deus. Por mais que às vezes eu possa conhecer alguns mistérios, que tem até no Apocalipse escrito, que tem o segredo dos 7 selos, que uma vez uma pessoa pediu aqui para mim revelar, Deus disse, bom, se lá está escrito que nem os anjos do céu não podiam abrir os segredos, então tu tratas de passar por todo um processo de purificação, daí vem me perguntar quais são os segredos.